no capítulo 1, a partir do versículo 5. Capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Capítulo 1, verso 5. Essa mensagem Deus me deu ontem no final do encontro. Bem no finalzinho, quando nós estávamos trocando uma resenha aqui, conversando um pouquinho sobre tudo que tinha acontecido. Alguém usou uma frase aqui que diz o seguinte: apesar das circunstâncias. Diga-se comigo: apesar das circunstâncias, eu continuo adorando o meu Deus. Diz assim a palavra do Senhor: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Capítulo 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, estando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe ou caiu-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, darás um filho, e chamarás o teu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Amém? Glória a Deus. Amados, esse texto no início do livro de Lucas conta uma das histórias mais lindas da Bíblia. É uma das primeiras histórias que eu comecei a estudar, a pesquisar sobre esse casal, Zacarias e Isabel. E por que Lucas fala com tanto detalhes acerca desse casal? É claro que eles vão ter um filho chamado João, cognominado Batista. O nome dele não é João Batista, o nome dele é João Batista, porque ele batizava. Então era como se fosse um apelido, João o Batista. Jesus de Nazaré, porque Jesus nasce em Belém, mas ele cresce em Nazaré. Então ele é cognominado Batista. Só que o que antecedeu, as circunstâncias que antecedem esse nascimento, são dramáticas para quem passou por isso. O nascimento traz alegria, traz grandeza. João vai preparar o caminho do Senhor. João vem antes de Jesus, anunciando a vinda de Jesus. João, ele vai o próprio Jesus vai dizer que nascido de mulher, não houve um profeta semelhante a ele ou maior do que ele. João vai pregar e muitos vão se arrepender. Alguns teólogos dizem que 5.000 pessoas aproximadamente por dia desciam até o Jordão para serem batizados por João o Batista. E quando alguém pergunta para ele, diz: você é o Cristo? Ele diz: não, eu sou apenas uma voz no deserto. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Eu batizo com água para o arrependimento, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E um dia que João está batizando no Jordão, vem Jesus na fila também para ser batizado. E quando João olha para ele, identifica que é ele, João aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De repente alguém olha e diz: você está falando isso porque é seu primo.
Está falando isso porque é seu parente. Ele é o carpinteiro, ele é o filho de José, ele é o filho de Maria. Aí os céus se abrem e uma voz brada do alto céus, enquanto a pomba, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, uma voz do alto céu brada e diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus estava confirmando e dizendo: não é por causa do parentesco, não é porque é primo, não, é porque ele é o meu filho. E o Espírito vem e pousa sobre ele. Irmãos, isso é muito lindo. Isso aqui, se a gente for firmar nisso aqui, essa igreja explode de glória, explode de unção nesta manhã. Só que a mensagem não é essa, o texto não é esse. Eu quero pregar o que antecedeu toda essa grandeza. Eu quero pregar sobre o que antecedeu toda essa alegria. Porque as circunstâncias que antecedem não são boas, são ruins, são tristes. Não é uma história tão linda de se contar, mas eu preciso contar porque nós também passamos por isso. Nós também temos grandeza na vida, nós também temos promessa, nós também temos coisas grandes de Deus reservadas para acontecer. Mas o que antecede esses acontecimentos pode ser trágico. O que antecede essas promessas pode ser dolorido. E eu preciso preparar alguém aqui nesta manhã para não desistir nesse momento, para não parar nessas circunstâncias, porque o que virá depois é maior do que aquilo que você está passando. O que virá depois dessas circunstâncias vai recompensar todo o choro que você passou, vai recompensar toda a dor que você passou. E quando você olhar para trás, você vai dizer: valeu a pena ter passado por tudo que eu passei para viver o que eu estou vivendo. Imagina quando Isabel e Zacarias olham o filho pregando. Eles dizem: meu Deus, valeu a pena todo o tempo de esterilidade, valeu a tempo de oração, tanto tempo de espera. O meu filho é extraordinário, o meu filho é um profeta, o meu filho é um homem cheio do Espírito Santo. Amados, naquela época, desde quando há uma promessa de Gênesis, de que o Messias nasceria de uma mulher e pisaria a cabeça da serpente, toda mulher sonhava em gerar esta criança. Toda mulher sonhava em gerar o Messias, porque a promessa é que ele nasceria de uma mulher. Então há uma expectativa de Gênesis para frente desse nascimento. E você vai ver que o inimigo vai investir algumas vezes nas crianças. Eu falei disso no encontro. Há uma mortandade na época de Moisés. Faraó, ele dá uma sentença, ele diz: todo menino homem que nascer dos hebreus é para ser morto, é para ser jogado no Nilo, só poupe as mulheres. Por quê? Porque esse anúncio de morte antecedia um grande avivamento. Esse anúncio de morte antecedia uma grande libertação da nação de Israel. O inimigo, percebendo que isso ia acontecer, prevendo que isso ia acontecer, ele tenta matar as crianças, porque aquelas crianças cresceriam e se tornariam contra eles, se tornariam flechas na mão de Deus, soldados nas mãos de Deus, contra o próprio Faraó. Então há uma ordem de matar. Mas Deus é tão terrível que ele pega o menino que Faraó quer matar e esconde dentro da casa de Faraó. Deus pega Moisés, que Faraó quer matar, esconde dentro da casa de Moisés, de Faraó. Aí Faraó vai dar comida para ele, vai dar estudo para ele, vai dar de tudo, do bom e do melhor. Ah, irmão, Deus faz cada coisa. Mas na época de João Batista também houve essa matança, porque Herodes, precedendo o que estava para acontecer no nascimento de João, que nasce 6 meses antes de Jesus, há uma promessa de Herodes dizendo: mate todas as crianças até 2 anos de idade. Mas João escapa, Jesus também escapa, porque também antecedia a maior libertação de todos os tempos. João prepararia o caminho, Jesus morreria na cruz para libertar todos nós que estamos aqui nesta manhã.
pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Mas esse casal, ao se casar, eu acredito que já orava para ter um filho. Isabel e Zacarias sonhavam também, como qualquer casal judeu, hebreu, em ter um filho, em ter uma criança, e principalmente um filho homem, porque apontava para o Messias. Só que o que eles não sabiam é que Isabel era estéril. E mais do que ser estéril, ela teria que ser mãe de João. E para ser mãe de João, João não podia nascer antes de Jesus, antes da vinda do Messias. Então Deus escolhe Isabel para gerar João. Então João tem que nascer no plano de Deus, no propósito de Deus, na arquitetura de Deus. João tem que nascer 6 meses antes de Jesus. Só que Deus não conta isso para Isabel e Zacarias, porque se contasse ficava mais fácil esperar. Então eles oram, Deus ouve a oração deles, só que não responde. Deus fica em silêncio. Deus, me dá um filho. Passa o primeiro, segundo, terceiro, e vão-se os anos. E se você observar o texto, você lê o texto, aprofundar no texto, você vai ver que Isabel andava com a cabeça tapada. Ela colocava um véu. Quando ela ia em algum lugar público, ela colocava um véu, porque não ter filho para ela naquela época era uma vergonha, era uma humilhação. E a Bíblia vai dizer, ela vai dizer, quando ela engravida, ela diz: olha, Deus tirou de mim toda a humilhação que os homens colocaram sobre mim. Imagina os parentes, porque naquela época tinha-se o direito de, se a esposa não engravidasse, o homem podia arrumar uma concubina para gerar filho com ela. Imagina os parentes, Fernando, dizendo: ei, Zacarias, Isabel não pode te dar um filho, você não vai ter família, você não vai ter continuidade. Casa com outra, arruma uma concubina e gera filho com ela. Abraão fez isso, Jacó fez isso, por que que você também não faz? Imagina os parentes pressionando Zacarias para que gerasse um filho. E ele diz: não, eu vou esperar em Deus. eu vou esperar em Deus. Não, mas eles fizeram, mas eu não vou fazer. Eu vou ser diferente. E os anos vão se passando, e Zacarias é sacerdote, e ele serve no templo. Irmãos, vamos trazer para os dias atuais de hoje. É como se um lugar como esse, e como eu e você, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes. A Bíblia diz, Paulo vai dizer que nós somos sacerdote. Sacerdócio real. Não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque, aleluia. Nós somos sacerdotes, então nós entramos num lugar como esse também para oferecer algo a Deus. Eu não posso entrar aqui só querendo receber. Eu venho aqui também para oferecer incenso a Deus. Incenso fala de adoração. Deus não ouve a nossa oração pelo ouvido. Deus respira a nossa oração pelas narinas. A nossa adoração, ela chega a Deus como cheiro suave de incenso. Então Deus se inclina e Ele faz, ó, Ele respira a minha e a sua adoração. Enquanto eu e você estamos aqui adorando, dizendo: tu és grande, tu és Senhor, tu és bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Deus está inclinado, cheirando a tua voz, cheirando a tua adoração. Zacarias olha, o outro sacerdote tem filho, mas ele não tem. Os outros casais têm filho, mas ele não tem. A Bíblia diz que já eram avançados em idade. E ele... Permita-me conjecturar, sem ferir a exegese bíblica. Deus chama o anjo Gabriel e diz: é hoje que eu vou responder a oração do meu filho Zacarias. Eu já ouvi essa oração há muito tempo, Gabriel,
Mas eu não podia fazer o que eles queriam, porque havia um propósito no nascimento do filho deles. Eles vão gerar o maior profeta nascido de mulher. Ele será grande, trará alegria para muitos. Ele vai preparar o caminho para o meu filho. Desce lá, Gabriel. Olha lá, Zacarias está entrando no templo agora. Ele foi escolhido para oferecer incenso para mim hoje. Desce lá, fica à direita do altar em pé. E a hora que ele entrar para oferecer incenso, fala para ele que eu ouvi a oração dele. E hoje eu atendo a oração dele. Diga para ele, a sua oração foi ouvida, tu serás pai. Isabel, sua esposa, gerará um filho, o nome dele será João. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele será grande e trará alegria para as muitas pessoas. Ele vai preparar o caminho para o Messias. Zacarias se assusta, porque além de ser estéril, agora a mulher já tinha passado da idade de gerar. Ele se assusta e diz, mas como que isso vai acontecer? Gabriel disse, eu assisto diante de Deus, ou seja, eu estou face a face com Deus. Deus me mandou aqui para trazer. Gabriel, irmãos, é o anjo mensageiro de Deus, que traz boas novas. Você vai ver que é o mesmo que visita Maria depois, para anunciar o nascimento de mais um filho. Gabriel gosta de anunciar nascimento de filhos. Será que ele vai aparecer aqui hoje? Será que ele vai aparecer aqui hoje? E alguma mulher vai engravidar, gente? Será? Ele gosta de aparecer para trazer notícia de filho. Tem uns... Você não, filho. Gabriel não vai falar com você hoje não. Pode ficar... Fica quietinho aí, né? Essa carinha aí dando risada aí. Vai não. Ele demora mais tempo do que o necessário. E quem está do lado de fora está preocupado, está dizendo, olha, ele deve ter tido alguma revelação lá dentro. Ele teve algum encontro com Deus lá dentro, porque o horário dele sair já passou. O culto já acabou, mas ele continua lá. E eles lá fora, eles não podem entrar, eles estão alvoroçados lá fora, dizendo o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. E Zacarias está vivendo a maior experiência da sua vida. E para surpresa deles, quando ele sai, imagina a cara dele, irmãos, viu o anjo. Tem gente que diz que vê anjo todo dia, mas eu não acredito não, sabe por quê? Porque se você vê um anjo, irmão, você vê um anjo, Zacarias sai assustado, irmãos, olho arregalado, pasmo, e para surpresa todo mundo, o que foi? O que aconteceu? Ele está mudo. Gabriel deixou ele mudo porque ele duvidou. Não consegue falar, e o povo, o que foi? Mas quando ele chega em casa, ele consegue, de alguma maneira, ele consegue comunicar para Isabel. Zacarias está do lado do altar, oferecendo incenso, vê um anjo, o anjo fala com ele, ele não acredita. Mas ele chega em casa e fala com Isabel, e Isabel acredita. As mulheres têm um negócio diferente assim, né? Com Deus, né? Zacarias vê o anjo fala com ele está dentro do templo, mas ele duvida. Aí ele chega em casa e de alguma maneira, não sei se escreveu ou se por gestos, ele conta para Isabel. Isabel, já entendi. Irmãos, mas eu termino a mensagem dizendo o seguinte. Mesmo sem filho, ele continuou indo no templo adorar. Mesmo sem filho, ele não deixou de cumprir o seu ministério. Mesmo sem filho, ele orava pelo filho, mas o filho não vinha, mas ele continuava indo na igreja. Ele orava pelo menino, o menino não vinha, Deus não respondia, Deus estava em silêncio. Mas quando chegava o horário e o dia, ele dizia, eu vou para o culto oferecer incenso para o meu Deus. Todo mundo tem filho, mas eu não tenho, mas eu vou. Porque eu não adoro por aquilo que ele me dá, eu não adoro por aquilo que ele faz. Eu adoro ele por aquilo que ele é na minha vida. Quem sabe alguém diz, ei Zacarias, você vai de novo no templo?
Há quantos anos você ora e Deus não responde a tua oração? Deus não diz nem sim nem não. Deus está em silêncio. Irmãos, quando Deus não diz nem sim nem não, na verdade Ele está falando. O que Ele está falando, pastor? Espera. Deus não responde nem sim nem não. Irmãos, parece que Deus complica as coisas, porque se Deus aparece e diz: Zacarias e Isabel, vocês só vão ficar grávidos na velhice, vocês não vão gerar filho agora, eu vou segurar a gravidez de vocês para um propósito maior no final. Irmãos, mas Deus não faz isso comigo, nem com você, não fez com José, não fez com Moisés, não fez com ninguém. Por que vai fazer comigo e com você? Então eu estou pregando para alguém aqui nesta manhã que também orou e ainda não teve a resposta que queria, que pediu, mas ainda não recebeu o que estava buscando. Talvez faça meses, talvez faça anos, e Deus se calou, Deus está em silêncio. E você saiu de casa hoje, mesmo sem receber aquilo que você pediu, e você disse: eu vou oferecer incenso para o meu Deus. Apesar das circunstâncias, eu vou no culto hoje, é isso que deixa o diabo nervoso, porque você sai de casa sem receber aquilo que você pediu, aí você entra aqui, você tinha todo motivo para ficar calado, para ficar calada, para ficar em silêncio, aí o diabo te olha e diz: hoje ele não canta, hoje ela não abre a boca, aí de repente, algo dentro de você começa a se mover, como se fosse um vulcão em erupção, e explode, e você levanta a sua mão e diz: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Paulo e Silas estão presos em uma prisão, presos pelos pés e pelas mãos, apanharam, e não foi pouco, apanharam e apanharam muito. Eles estavam indo pregar o evangelho e falar do nome de Jesus, e de repente a circunstância muda, porque as circunstâncias elas mudam a todo momento. Mas apesar das circunstâncias, presos, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, os pés presos, as mãos presas, um olha para o outro e começa a cantar. E eu descobri o hino que estava cantando, cara. O Espírito Santo me revelou, irmãos, o hino que estava cantando naquele dia, vocês acreditam? Minha fé não está... Diz assim para os servos: fiquem aqui com o jumento no pé do monte. Eu vou subir o monte com Isaac, eu vou adorar o meu Deus e vou voltar. Só que o que os servos não sabiam é que ele estava indo entregar o filho em sacrifício lá em cima. E Abraão está dizendo: eu vou cultuar o meu Deus, eu vou adorar o meu Deus no topo dessa montanha. Só que ele não fala para os servos: olha, a adoração lá em cima, a fumaça que vai subir hoje é do meu filho Isaac. E ele sobe o monte. E Isaac pergunta, diz: pai, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício, pai? Está aí o fogo, o cutelo, está tudo aqui a lenha, pai, mas cadê o cordeiro? E ele serenamente diz: Deus proverá para si o sacrifício. Abraão sobe, coloca a lenha, amarra Isaac, pega o cutelo, e quando ele vai descer o cutelo, ele foi tão rápido que não deu tempo do anjo descer. O anjo teve que gritar lá de cima: Abraão, não faças tal, Abraão. Agora eu sei que tu temes ao Senhor, o teu Deus. E Abraão olha para o lado, havia um cabrito amarrado pelo chifre. Pastor, qual que é a pergunta? Como que esse cabrito subiu lá em cima? Quem colocou esse cabrito amarrado lá em cima?
Quem pode me responder, irmãos? Quem foi, Nai, que colocou... Será que esse subiu sozinho lá em cima? Quem foi que amarrou esse cabrito lá no alto do altar, irmãos? Aquilo que é seu está amarrado por Deus, filho. Eu vou repetir: aquilo que é seu está amarrado e guardado por Deus. Aquele cabrito não podia escapar, irmãos. Aquele cabrito não podia fugir, porque Deus havia amarrado ele. E Abraão vai lá, adora, manda fumaça para Deus e desce tranquilamente, segurando na mão de Isaac, e diz: vambora, 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 vambora. Eu já fiz o meu culto, eu já ofereci o meu culto. Nem sempre você vem para cá para receber. Tem dia que você precisa vir para entregar. Um dia, a Bíblia diz que Satanás se apresenta diante de Deus, porque até o diabo presta conta com Deus. Até o diabo presta conta com Deus. E aí Deus diz: tem visto lá o meu servo Jó, homem fiel, temente a Deus, homem reto, que se desvia do mal. Aí o acusador: é claro, o Senhor tem o cercado de bens. Olha lá, o cara é milionário, o cara é rico, tem muitos filhos. Desse jeito fica fácil adorar. Qualquer um te adora, Deus, com tudo que Jó tem. A maneira que o Senhor trata ele, como um filho mimado, qualquer um adora. Aí Deus diz: sabe de nada, inocente. Desce lá. Eu te autorizo, eu te dou legalidade para descer lá e tocar em tudo que ele tem. O diabo desce, toca nos animais, toca nos servos, e vai tocar na parte mais íntima de Jó. Os 10 filhos estão em festa. Filhos e filhas estão numa casa, estão celebrando, estão em festa. De repente vem um vento, terremoto, derruba a casa, e a casa se torna em cinzas. E vem o mensageiro correndo e dizendo: Jó, dessa vez não foi os animais, dessa vez não foi os servos, não foi as colheitas. Seus 10 filhos estão mortos. E o diabo observando. Aí Jó, no meio da cinza, ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome Deus do me Senhor. Deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra e o louvor. Aí ele volta, Nai. Aí Deus diz: ah lá, ó, continua adorando. Sepultou 10 filhos no mesmo dia, perdeu toda a riqueza, perdeu tudo que tinha, mas continua adorando. Aí o diabo diz: toca na saúde dele. O homem sem saúde não é nada. Se ele for para a cama, se estiver doente, ele não vai te adorar. Aí Deus diz: desce, toca na saúde dele, mas preserva a vida dele. O Satanás toca em Jó, ele pega, irmãos, como se fosse uma lepra, aqueles coisas purulentas, tumores purulentos da planta do pé até o alto da cabeça. Jó raspa a cabeça, Jó pega a cinza da casa que sobrou, joga para cima. Aí o diabo, na minha conjectura, dizendo: agora ele nega, agora não dá mais. A mulher chega desesperada e diz: Jó, para com isso, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz: ainda que ele me mate,
nele eu esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará de sobre a terra. E Jó continuou adorando na cinza, cheio de pus, cheio de dor, cheio de traumas. Os amigos chegam, apontam, diz que é pecado. É o que sei. Você pode se colocar de pé, por favor?